Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa nesse dia, e hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa mensagem está mostrando o sétimo selo cabalmente. Veja, esse mistério que estava escondido na parte de trás da mente de Deus e que agora, nesses últimos dias, foi revelado através do ministério do sétimo anjo, o anjo de Apocalipse 10, verso 7, veja, que é o mesmo ministério de Malaquias, capítulo 4, que é o mesmo Senhor Jesus Cristo que viria aqui no tempo do fim, com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus para trazer à igreja a condição de fé para o arrebatamento. E todos nós sabemos que o reino de Deus está sendo estabelecido aqui nesse tempo do fim. Veja, marido e mulher, Adão e Eva, Cristo e a igreja. Veja, antes que o milênio seja estabelecido sobre a terra, primeiro há a restauração da árvore noiva, a restauração da verdadeira igreja, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o grande mistério dentro da Bíblia. E agora, o reino restaurado, marido e mulher, Cristo e a igreja, veja, formando uma unidade só, a mesma coluna de fogo que guiou Moisés lá atrás, a mesma que guiou Paulo, essa mesma coluna de fogo tem vindo aqui no tempo do fim para realizar as mesmas obras que foram feitas por Deus quando ele fez uma intervenção lá no Egito para tirar de lá um povo eleito, um povo para o seu nome, veja, e levá-los à terra da promessa. Nossa terra da promessa é o batismo com o Espírito Santo e, por conseguinte, a vida eterna, porque sem o Espírito Santo não temos vida eterna. Veja, é Ele, o descanso, o sábado. Veja, o reino de Deus estabelecido primeiro dentro do nosso coração. Essa é a restauração da árvore noiva de acordo com Joel, capítulo 2. E agora temos, na verdade, veja, essa pedra cortada sem mãos. Veja, Cristo, Daniel viu isso, viu a sua segunda vinda. Ele veio para estabelecer o seu reino sobre esta terra. Então ele desce do céu, veja, com a palavra, a espada em sua boca, a palavra, para com ela ferir as nações, para com ela julgar as nações e trazer o julgamento, trazer o juízo que está prometido em sua palavra. Então veja, em Apocalipse capítulo 11, verso 15, veja, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Essa é a palavra, a voz de Deus, que saiu da boca do seu profeta. Porque Deus, veja, Ele não usa metralhadoras, Ele não usa bomba atômica, Ele usa o poder da sua palavra. E através do sétimo anjo Ele chama o julgamento. Veja, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Veja, o reino de Deus, veja, Cristo tem colocado um pé na água e um pé na terra em Apocalipse capítulo 10 e tem declarado: o tempo não será mais. Veja, e ele aparece como juiz com a cabeleira branca em Apocalipse 1,14 e Apocalipse 10. Jesus Cristo, o juiz de toda a terra, que desceu para estabelecer o juízo sobre esse mundo pecador, de acordo com a profecia. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. Veja, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir,
Veja, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, que tomasses o teu grande poder, a palavra vindicada, a voz no qual tremeu não só a terra, mas os céus também. Veja, e veio a tua ira. Veja, e o tempo dos mortos. Veja, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago, e vozes e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Veja, a arca, os querubins, veja, o propiciatório, veja, tudo isso é Apocalipse capítulo 4, o cordeiro ensanguentado, ao redor dele os querubins, veja, no meio ali estava o pilar de fogo, a glória da Shekinah, veja, tudo isso está sendo aberto. É o tempo de estabelecimento desse reino, primeiramente a restauração desse reino entre Cristo e a igreja, a cabeça descendo para tomar o controle, governo, domínio, para estabelecer o seu reino em nosso coração. E a vindicação de que isso já está acontecendo é que Cristo e a igreja têm se tornado um, marido e mulher. Veja, a cabeça tem descido no céu para tomar seu controle, primeiro, sobre seu corpo, chamar seus súditos para se porem ao seu lado nessa obra de restauração. Então o profeta prega a mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, no parágrafo 531, falando a respeito desse tempo de intervenção, desse tempo em que o reino está sendo estabelecido, o julgamento sobre a terra e o reino sendo estabelecido. Veja, esse é o tempo do arrebatamento, da ressurreição dos mortos. Esse é o tempo dos santos se levantaram da sepultura, os profetas. Veja, esse é o tempo de Deus julgar os que destruíram a terra. Então veja, note agora, unidos juntamente sob uma só liderança, de modo semelhante, tipo de Israel do passado. Agora vocês estão entendendo isso? Como Israel do passado, um só Deus, vindicado por uma coluna de fogo, e se revelou através de um profeta para ser a palavra, o mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, da mesma maneira. Lá atrás, uma intervenção. Veja, Deus trazendo o julgamento sobre o Egito, mas tirando de lá o povo eleito e levando-os à terra da promessa. Veja, pragas. Veja, o poder da palavra falada. Todo o Egito, a maior potência da época, subjugada pela espada, pela palavra que saiu da sua boca. Esse é o tempo. Veja, ele não pode mudar suas maneiras. É isso, exatamente tão perfeito quanto possa ser. Lá houve um profeta, Moisés, a coluna de fogo, a nuvem, as pragas, o sangue na porta, o cordeiro pascual. Veja, a voz de Deus abrindo o mar vermelho, trazendo o seu povo à terra da promessa, naquele grande êxodo. Veja, um só Deus. Quantos deuses Israel tinha? Um só. Quantos a noiva tem? Um só. Veja, sob a liderança do Espírito Santo, o qual era a coluna de fogo nos dias de Moisés, o grande profeta. E ele era dirigido por uma coluna de fogo. É isto correto? Está bem? Indo para a terra prometida. Veja, uma intervenção. Deus não perdeu o controle. Deus permitiu que as trevas viessem sobre a terra, porque ele tinha um propósito, fazer uma intervenção. Veja, na era cristã, houve um só Deus que apareceu na forma de uma coluna de fogo. Há um profeta chamado Paulo, que foi enviado aos gentios para tirar um povo por amor do seu nome.
Veja, e nos últimos dias, hoje, tem descido de maneira semelhante, vindicando-se, veja, no mesmo sinal, mesma maravilha, mesma coluna de fogo, mesmo evangelho, mesma palavra, mesma manifestação. Veja, seu corpo fará as obras que ele prometeu, como em Marcos 16 e assim por diante. Seu corpo não ficou retido na sepultura, mas foi reconhecido com ele na ressurreição. Vocês entendem isso? Então, o corpo de seus filhos que creem não será retido no sepulcro quando ele vier, mas será reconhecido com ele. Ele morreu com o propósito de ressuscitar a sua noiva. O corpo reconheceu porque é seu corpo, porque é a palavra. A noiva eleita, a terceira Eva, veja, não ficou na sepultura religiosa. Quando a cabeça se levantou, ela saiu junto, porque ela faz parte do corpo. Veja, e a igreja verdadeira só reconhece a palavra, porque ela é parte da palavra. Veja, está tão completamente rendida ao longe de coisas denominacionais a ele, e ele é a palavra, estão vendo? E é reconhecida com ele, porque nós temos a primícia de nossa ressurreição. Porquanto Cristo é as primícias, nós que estamos em Cristo somos as primícias. Veja, ao sabermos que temos passado da morte para a vida, temos nos tornado prisioneiros dele. E Deus, provando a nós, veja, pela sua liderança pessoal, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ao fazer as mesmas coisas, através da igreja que ele fez então. Ele em mim e eu nele, e em vós, você sabe, e assim por diante. Seu corpo não foi retido no túmulo, reconhecido com ele na ressurreição, do mesmo modo como ele é agora. Ouça, o que significa isso? Sua palavra, a qual é ele, tem começado a ser levantada. Veja, a palavra que através de toda a era do Lutero, Wesley, veja, tem começado a se levantar ao seu poder. Ali ela começa a se mover. Então ela moveu um pouco mais. Agora está vindo até a identificação. Está vendo? Observe. Agora a respeito da vida no corpo, é uma vindicação do rapto que está próximo. Quando você vê a liderança e o corpo se tornando um, e a plenitude da medida de sua manifestação, mostra que o corpo está quase pronto para ser recebido a liderança. Essa é a hora que nós estamos vivendo, irmãos. Veja, temos reconhecido que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele tem descido para dar vida ao seu corpo, vida à verdadeira igreja. Veja, e ela agora está vivendo de cada palavra que saiu da boca de Deus. Ela está sendo testada e provada de se é de Satanás, mas ela é uma super raça, uma super igreja. Por quê? Porque ela pertence a ele. É a restauração da árvore noiva. É o tempo, veja, da ressurreição dos mortos. Veja, dos profetas, dos santos. E o tempo de julgar a terra. Irmão, Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.